Prévia da inflação geral de preço aponta nova queda em outubro. Caminhoneiros e taxistas recebem hoje a quarta parcela do auxílio de R$ 1.000. E você vai ver também. Comissão do Senado vota nesta tarde o pedido para debater erros em pesquisas eleitorais. Ministro da Saúde faz novo apelo para a vacinação de crianças contra pólio. Russos intensificam ataques e destroem 30% da usina de energia da Ucrânia. Faltam poucos dias para o Enem e a nossa equipe de reportagem foi até um cursinho pegar dicas com quem entende do assunto, com professores e alunos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo. E agora, aí, 1h01 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, é claro, para você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. Começamos essa edição falando de economia. O Índice Geral de Preços 10 teve deflação na prévia de outubro. E o leite e os combustíveis influenciaram na queda do indicador. O Índice Geral de Preços 10, medido pela Fundação Getúlio Vargas, registrou baixa nos preços de 1,04% em outubro. O indicador já havia apresentado deflação em setembro. Apesar da queda, a inflação ainda acumula alta, de 6,33% no ano e de 7,44% em 12 meses. Em outubro de 2021, a inflação acumulada pelo indicador era de 22,53%. A queda de setembro para outubro foi puxada principalmente pelo leite e os combustíveis. O índice de preços ao produtor amplo, que mede o atacado, teve deflação de setembro para outubro. Já o índice de preços ao consumidor, que mede o varejo, teve uma leve alta em outubro. O Índice Nacional de Custo da Construção também registrou uma pequena elevação. O IGP-10 é o indicador nacional e foi calculado com base em preços coletados entre 11 de setembro e 10 de outubro. Por falar em redução, o preço do aluguel perdeu força pelo quinto mês seguido. O valor das locações residenciais subiu 1,08% em setembro. Essa variação representa a quinta desaceleração após altas mais robustas apresentadas nos meses de abril a agosto. Segundo o índice FIPE-ZAP, apesar da perda de força, o valor médio dos aluguéis agora acumula alta de 15,95% nos últimos 12 meses, o maior patamar desde dezembro de 2011. Com o resultado, o preço médio do aluguel de imóveis residenciais alcançou os R$ 35,74 por metro quadrado. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o valor médio do litro da gasolina voltou a subir nos postos brasileiros. Depois de 15 semanas de queda consecutiva, o litro da gasolina subiu. O combustível foi encontrado em média a R$ 4,86 na semana passada, valor 1,4% maior em comparação ao verificado uma semana antes. De acordo com a ANP, o aumento foi verificado em 15 estados e no Distrito Federal, a princípio por política dos postos de combustível. Na Bahia, o combustível foi vendido 10,3% acima da semana anterior. O mesmo aconteceu com o etanol, que pela segunda semana consecutiva foi vendido, em média, por R$ 3,46, um aumento de 1,7% em relação ao verificado há 2 semanas. O valor do diesel se manteve estável. Segundo a Associação Brasileira de Importadores de Combustível, os preços nacionais estão em defasagem. Especialistas lembram que os donos de postos de combustível têm liberdade para aumentar os valores de acordo com projeções. E esse aumento é uma prévia do que eles acreditam acontecer nos próximos dias. A Petrobras, no entanto, não anuncia mudança nos preços praticados em suas refinarias há mais de um mês. A última alteração foi uma redução de 7%, anunciada no início de setembro. A quarta parcela do benefício extra de R$ 1.000 começou a ser paga hoje aos taxistas e caminhoneiros cadastrados. Esse auxílio foi criado para limitar aí os impactos da alta dos combustíveis. Mais de 673 mil caminhoneiros e taxistas de todo o Brasil recebem uma parcela extra de R$ 1.000 do benefício assistencial do Ministério do Trabalho.
A previsão inicial era realizar o pagamento adicional no dia 22, mas o benefício foi antecipado após uma reprogramação no calendário que segue até dezembro. O auxílio aos motoristas foi criado para limitar os impactos da alta de combustíveis e consiste em 6 parcelas pagas de julho a dezembro deste ano. Até o momento, um total de 289.985 motoristas de táxi e 341.506 caminhoneiros de todo o país já receberam auxílio. Segundo a Caixa, o pagamento de outubro contempla mais de 377 mil caminhoneiros e cerca de 295 mil taxistas. O montante extra está disponível a todos aqueles que foram considerados elegíveis até a última sexta-feira. Eles obtiveram esse direito após fazer a autodeclaração de caminhoneiro ou cadastro de taxista emitido pelas prefeituras. Os sistemas ficaram abertos para receber a documentação até o último dia 7 de outubro. O quinto lote, referente a novembro, também teve o pagamento antecipado e deve ser no dia 19 do próximo mês. A Polícia Federal faz uma operação para reprimir o crime organizado e também o tráfico internacional de drogas no litoral de São Paulo. Os agentes cumprem 20 mandados judiciais. Cerca de 100 policiais cumprem 3 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, foi determinado o confisco de imóveis, veículos, assim como de valores depositados em contas bancárias e também aplicações financeiras em nome de 7 investigados. A apuração teve início em novembro de 2021, quando mais de 1,5 toneladas de droga foi apreendida em Hamburgo, na Alemanha, e em Santos. A carga tinha como destinos Antuérpia, na Bélgica, e Durban, na África do Sul. A organização criminosa atuava na cadeia logística para exportação de drogas por meio de cargas lícitas, de forma oculta e com meios aprimorados, onde grandes quantidades de cocaína eram enviadas a países da Europa e da África. Os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, com penas que podem variar de 10 a 25 anos de reclusão. Uma comissão no Senado deve votar daqui a pouco o pedido para debater erros em pesquisas eleitorais. A reunião, que pede audiência pública com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e institutos de pesquisas, está marcada para as 2h30 dessa tarde. A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor do Senado pretende debater com o TSE as divergências entre as pesquisas de intenção de voto divulgadas por institutos e os resultados das urnas no primeiro turno das eleições. Representantes dos institutos de pesquisas e cientistas políticos também devem participar das discussões. Se aprovada, essa audiência pública deve acontecer antes da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Institutos de Pesquisa, que ainda está sob análise do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Durante a campanha eleitoral, os principais centros de pesquisas anunciaram resultados um pouco diferentes da disputa presidencial do que aqueles verificados após a totalização da apuração das urnas. Mudando um pouco de assunto, a Anvisa proibiu a venda de 2 lotes de chocolates em tabletes da marca Garoto. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os lotes com suspeita de contaminação são de barras de chocolate ao leite, castanhas de caju e uva passas. A medida também determinou o recolhimento voluntário de outros lotes de chocolate em tabletes de 80 gramas que podem também conter fragmentos de vidro. Segundo a empresa, a ação de recolhimento é restrita aos estados de Santa Catarina e Espírito Santo, onde esses lotes foram distribuídos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um novo apelo para a vacinação das crianças contra a pólio. Ainda falta vacinar 30% do público-alvo para atingir, então, a meta. Distante da meta de vacinar 95% das crianças menores de 5 anos de idade contra a poliomielite no país, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um novo apelo para que os pais ou responsáveis levem suas crianças às salas de vacinação. Até o momento, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a campanha imunizou 65,6% do público-alvo.
Com a queda das taxas de vacinação desde 2015, diversos órgãos ligados à saúde alertam para o risco de retorno da doença, que já foi erradicada no Brasil. A Organização Pan-Americana de Saúde advertiu em setembro que esse risco é muito alto. É inaceitável que em pleno século XXI nós tenhamos sofrimento das nossas crianças por doenças que já estão erradicadas há muito tempo. É um direito das crianças e é um dever, sim, dos pais levar seus filhos para a sala de vacinação, a tomar a vacina, que efetivamente protege contra doenças que são evitáveis. A paralisia infantil é uma doença contagiosa aguda, causada por um vírus que vive no intestino, chamado de poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas. Nos casos mais graves, ela provoca o comprometimento do sistema nervoso, levando à paralisia de membros e alterações nos movimentos, e pode até causar a morte. E antes do intervalo, vamos falar do tempo? A terça-feira tem sido marcada por muita chuva em várias regiões do país. Existem alertas do Instituto Nacional de Meteorologia ativos para algumas localidades, que incluem chuvas de granizo e até ventos de 80 km por hora. Agora vamos fazer um giro para ver como está o tempo nesse momento em algumas cidades. A gente começa falando de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O céu segue bem nublado nesse momento e a cidade registra 24 graus. Já choveu em alguns pontos da cidade e a previsão é de mais temporais para o finalzinho da tarde. Agora nós vamos lá para o sul do país, que também enfrenta instabilidades. Vamos lá para o sul do país? Olha, essas são imagens de Florianópolis, em Santa Catarina. A capital já ultrapassou o limite do volume de chuva esperado para todo o mês de outubro. E a previsão é de que esse friozinho e chuvas moderadas continuem aí pelo menos até o final de semana. Floripa registra nesse momento 21 graus. E antes de encerrar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos com a câmera 10 lá fora. Você vê na sua tela, a Terra da Garoa faz jus ao seu nome e enfrenta uma chuva bem fraquinha nesse momento. De volta comigo, a previsão é de que a chuva fique nesse vai e vem durante toda a tarde e a temperatura não passe aí dos 20 graus. Eu indico uma pipoca e um filminho, claro, para quem pode. E veja a seguir, russos intensificam ataques e destroem 30% das usinas de energia da Ucrânia. E faltam poucos dias para o Enem. A nossa equipe de reportagem foi até um cursinho pegar dicas com quem entende do assunto, com professores e alunos. Nós voltamos já! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h16 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. Falamos do conflito no leste europeu. A Rússia intensificou os ataques em diversas cidades ucranianas nesta terça-feira, destruindo usinas de energia e provocando apagões por todo o país. De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, cerca de 30% das estações de fornecimento de energia elétrica no país foram destruídas por ataques russos na última semana. E por conta disso, a Ucrânia tem vivido apagões em massa. Uma das principais operadoras de abastecimento do país relatou interrupções de energia elétrica e de água na capital. Na manhã desta terça-feira, estações em Kiev e várias regiões foram atacadas. Ao menos 2 pessoas morreram por conta dos bombardeios lançados na cidade pela segunda semana consecutiva. De acordo com novas afirmações do governo russo, o objetivo é atacar a infraestrutura das principais cidades da Ucrânia para desestabilizar o país. A ofensiva é uma dura resposta do presidente russo Vladimir Putin à explosão na ponte que liga a Crimeia, península ucraniana anexada ilegalmente pela Rússia em 2014, ao território russo. O governo ucraniano não reivindicou a autoria da explosão na ponte, mas Kiev já esperava por uma forte reação de Moscou. Uma suposta sabotagem nos gasodutos Nord Stream
foi detectada pelos investigadores. Imagens divulgadas nesta terça-feira mostram que pelo menos 50 metros de uma das tubulações que ficam no Mar Báltico foram destruídas por explosões. Um vídeo publicado pelo jornal sueco Expressen nesta terça-feira mostra um grande buraco no gasoduto com pedaços de metal destruídos pela explosão. A filmagem foi feita na véspera a uma profundidade de cerca de 80 metros em um dos 4 pontos de vazamento. Trond Larsen, da agência norueguesa Blue Eye Robotics, que dirigiu o dispositivo submersível que registrou as imagens, afirmou que somente uma força extrema poderia retorcer um metal tão espesso. Os 2 gasodutos, Nord Stream 1 e 2, foram danificados por pelo menos 2 explosões nas águas do Mar Báltico que causaram 4 vazamentos. A Guarda Costeira da Suécia afirmou que o último vazamento não é mais visível da superfície depois de produzir grandes liberações de metano. Há alguns dias, as autoridades suecas anunciaram que haviam realizado uma inspeção submarina no local e coletado evidências que confirmavam as suspeitas de uma possível sabotagem, uma hipótese confirmada pela Dinamarca. O Kremlin considera que a investigação dos incidentes está sendo manipulada para culpar a Rússia pelas explosões e acusa os países ocidentais. Os gasodutos, operados por um consórcio controlado pela gigante russa Gazprom e que vão da Rússia à Alemanha, não estão operacionais devido à guerra na Ucrânia, mas ainda estavam cheios de gás quando ocorreram as explosões. O uso dessas infraestruturas tem estado no centro das tensões geopolíticas entre Moscou e o Ocidente. Bom, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes vamos falar de educação, né, Dani? Estudantes de todo o Brasil estão em contagem regressiva. Tudo porque falta menos de um mês para o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E nessa fase tão importante quanto os problemas de física, matemática ou química, é resolver uma outra questão: controlar a ansiedade, que não é fácil, né? Nossa, nem um pouco, Paty. E para descobrir o X da questão, ou a fórmula de como ir bem na prova, a nossa reportagem foi até um cursinho em São Paulo. E lá nós conversamos com professores e alunos que deram várias dicas, desde esquemas para decorar até como preparar o lado emocional. Mas quem vai agora dar uma aula pra gente é a repórter Maria Clara Leite. No cursinho da Poli, as aulas são assim. Bela, magrela, casou com o senhor Barão Ramalho. Com técnicas de memorização como essa, professores preparam os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio de um jeito bem mais leve e divertido. Os 7 porquinhos, né? O grupo dos calcogênios. Família 7A ou grupo 17, ficou claro a Antártica. Estão com vergonha? Agora vocês estão com vergonha. Eu acho que o conteúdo é o conteúdo e não pode se fugir. Mas eu acho que quando a gente vai fazendo uma música, uma brincadeira, eu acho que fica mais fácil eles acabarem decorando, né? Porque existem táticas que precisam ser táticas, né? Na hora do vestibular, a gente precisa ali ter alguns macetes para ir mais rápido. Ainda mais nas disciplinas que o professor Lucas leciona. Química, física e todo o combo de exatas. As mais difíceis, segundo esses alunos. Mas eles garantem que a dedicação gera bons resultados. Estou tentando trabalhar para ficar mais calma, para conseguir, ficar menos ansiosa na hora da prova. Minha tática é principalmente assim, eu revisar bastante todas as questões, além de aprender principalmente a teoria, porque a teoria é o que importa, querendo ou não, mas é importante você também ver as questões como elas funcionam, pois você consegue aprender como interpretá-las. Se esforcem bastante que dá certo. Só que por aqui a preparação do aluno vai além do estudo. É muito importante o aluno se preocupar, obviamente, com o conteúdo, mas também com o controle do corpo e da mente. A mente por conta da ansiedade. Vários estudantes que estudam muito durante o ano acabam por conta do nervosismo, do famoso branco, indo mal na prova. E o controle do corpo é porque são provas longas, exige muito tempo de concentração, muito tempo sentado na cadeira. Por isso, segundo o diretor do cursinho, os simulados são tão importantes.
A gente sabe que uma das formas que diminui a ansiedade é justamente você não encarar o desconhecido, né? Fazer a prova justamente no momento da prova. Tem que fazer a prova antes, tem que simular a prova, tem que treinar para ter segurança, para diminuir a ansiedade, para ir bem no Enem. Linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, matemática. É claro que todas as disciplinas que caem no Enem preocupam os estudantes. Mas quando questionado sobre aquilo que mais gera tensão, a resposta é unânime. O que é, galera? Geralmente os temas de redação são sobre problemas brasileiros mesmo, dividido em 5 tópicos de avaliação. A quinta competência é importante porque às vezes o estudante esquece, ele tem que defender uma tese, ele tem que argumentar. E nesse 5º critério, que vale 200 pontos, ele precisa solucionar um problema. E tem cursinho só para aprimorar as técnicas de redação. O preparatório da Raquel Ciufi, por exemplo, nasceu com esse objetivo. Aí tratamos de repertório, correção de norma culta, avanço dos argumentos, e aí se constrói um aluno pronto para fazer essa prova. Tudo isso com muito treino, é claro. E são vários os assuntos levados à sala de aula pela Raquel. E não é que ela já acertou 11 temas do exame? Ainda assim, alerta. O aluno tem que estar preparado para qualquer que seja o tema. De qualquer forma, a gente não pode deixar de perguntar quais são os palpites da educadora para o Enem 2022. Tem temas aí que precisam ser discutidos, certo? Bullying nas escolas precisa ser discutido. O cyberbullying também, política de cancelamento nas redes sociais. Não aparece clara também há algum tempo sustentabilidade. Pode aparecer no exame do Enem, assim, com muita facilidade. Dentro da prova deve aparecer. Ansiedade, mal do século, tá? E tem mais um tema forte, estamos em ano de eleição. Pode aparecer o tema do voto como ferramenta de transformação social. E mais um último spoiler aí. Não se esqueçam que é Copa do Mundo, hein? E o esporte como ferramenta de inclusão social também é bem forte, pode aparecer. O Enem 2022 será nos dias 13 e 20 de novembro. Ainda dá tempo de estudar, treinar, se dedicar. No dia do exame, não se atrase e boa prova! E boa sorte também para todo mundo que vai realizar o exame, né, Dani? Pois é, uma matéria cheia de dicas, ficou muito bacana. Ficou mesmo. E olha, essa edição fica por aqui, agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações a 1h50. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã.